Oi, crianças. Beleza? Tudo jóia? Tá funcionando. Vamos falar sobre correção primeiro, né? História. Bom dia a todos. Vamos terminar com a semana. Explique o conceito de interiorização da metrópole. Com a mudança da corte para o Brasil, o Rio de Janeiro substituiu Lisboa como cabeça do Império Português. Durante sua permanência no Rio, 13 anos, Dom João e sua corte estabeleceram uma aliança com a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro, grandes proprietários de terra e de escravos. Então, o que é interiorização da metrópole? É a metrópole, na pessoa aqui do rei e da corte, dentro do Brasil, no interior do Brasil. Lembra o pacto colonial? Uma colônia que é explorada por uma metrópole. A metrópole, pela primeira vez na história, entrou na colônia e passou a governar tudo isso a partir da sua colônia. Por isso, interiorização da metrópole. É um conceito de uma professora de história, tá bom? Pode passar? Qual o país que mais se beneficiou, que mais teve vantagens com a abertura dos portos, decretada por Dom João VI? Inglaterra. Aqui em Inglaterra. Com a abertura dos portos, o Brasil passava a comercializar com a Inglaterra. Vendia produtos tropicais, açúcar, algodão, tabaco. O nosso ouro também foi parar aqui na Inglaterra, como pagamento das dívidas que Portugal tinha junto à Inglaterra. E a Inglaterra vendia para a gente produtos manufaturados, produtos industrializados. Pode passar? Bom, nós chegamos até a independência do Brasil. Falamos de Napoleão, falamos de Dom João, falamos de Carlota Joaquina, esposa de Dom João, e vamos falar hoje da independência. Quem é que proclamou a nossa independência? Dom Pedro I. O que é independência? É o fim das relações entre Portugal e Brasil. Independência, bom, a partir dela nós nascemos como um país livre, não mais dependente de Portugal. Tudo bem? Pode passar. Objetivos: relacionar os principais eventos relacionados à nossa independência. Pode passar? Estão aqui os eventos, os acontecimentos que juntos deram a independência do Brasil, levaram à independência. O processo de independência, começou lá com a vinda da família real. Lembra? Do Brasil, está ligado a alguns personagens importantes. Napoleão Bonaparte. O que tem a ver Napoleão com a independência? Decretou o bloqueio continental. Queria vencer a Inglaterra. Portugal era amigo da Inglaterra. Napoleão falou: Dom João, não faz mais compra dos ingleses. Eu quero quebrar a economia deles. Dom João era amiguinho da Inglaterra. O que fez Napoleão? Mandou invadir Portugal. O que fez Dom João? Transferiu-se para o Brasil com a corte. 15 mil pessoas. Dom Pedro I, filho de Dom João, também veio com a corte. Era garotinho. E ele vai ser a pessoa responsável pela proclamação da independência. Só que a nossa independência não está ligada só a ele. Está ligada a esse cara, está ligada a esse cara e a tantos outros que lutaram para que os portugueses fossem embora do nosso país. Pessoas que morreram, deram a vida pela nossa independência. Pode passar? A chegada da família real portuguesa à Bahia, Cândido Portinari. Olha só que obra bonita de Cândido Portinari. Mostra a corte, Dom João VI e sua esposa,
Carlota Joaquina. Aqui no nosso país, Bahia, Salvador. Bom, Dom João VI, eu trouxe duas coisas importantes. Fim do exclusivismo comercial. O que é isso? Abertura dos portos às nações amigas. O comércio agora não é só Portugal e a colônia. Não é um exclusivismo. O Brasil pode comprar e vender de quem ele quisesse. Fim do pacto colonial. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dom João VI disse, agora o Brasil é reino, mas não é um reino sozinho, é um reino junto com Portugal e Algarves, uma região que fica embaixo de Portugal. Pode passar? Estas duas medidas de Dom João VI representam o fim do pacto colonial. A metrópole explorava a colônia, mas agora a metrópole está dentro da colônia. O rei está dentro da colônia. Então isso não faz mais sentido. Tanto é que o Brasil compra e vende da Inglaterra, livremente. Pode passar? Bom, eu falei para vocês na aula passada sobre o período joanino. O que é período joanino? O tempo em que Dom João VI e sua família esteve no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro. Olha quantas transformações para o Rio de Janeiro. Biblioteca Real, Jardim Botânico, imprensa, Banco do Brasil, Teatro Nacional. O Rio de Janeiro estava sendo transformado, porque era a capital do Império, não mais Lisboa, Portugal. A capital do Império era o Brasil, Rio de Janeiro. Pode passar? Agora prestem atenção. Olha só como a coisa complica. Com a transferência da corte para a capital, Rio de Janeiro, as capitanias, províncias do Sul e do Sudeste foram beneficiadas. Capitanias do Sul, capitanias do Sudeste, a região Centro-Sul. E no Nordeste, acentuou-se a crise na economia do açúcar. Aqui está o Nordeste. Lembra os engenhos, né, do açúcar? A crise do açúcar, também ligada à concorrência do açúcar holandês, traz para essa região uma situação muito difícil. E Dom João VI está aqui. E ele promove mais mudanças aqui. E alguém tem que pagar por essas mudanças. Urbanização, teatro, jardim botânico, o Banco do Brasil. Alguém tem que pagar isso. Quem vai pagar isso? O Brasil. Ele eleva os impostos e prejudica mais ainda o Nordeste. Pode passar? Olha a revolução que acontece em Pernambuco. Pernambuco, Nordeste. Cobrança de altos impostos pela corte e crise do açúcar. Como eu disse, alguém tem que pagar por essas transformações. Revoltosos. Quem são os manifestantes que se colocaram contra Dom João VI? Grandes proprietários, comerciantes, militares, pessoas livres e pobres. Um movimento de caráter separatista e republicano. Alguns estados, algumas províncias na época do Nordeste, declararam independência e disseram: não fazemos parte mais desse reino, desse império, somos agora uma república. É um movimento separatista acontecendo no Brasil. De Pernambuco, espalhou-se para outras regiões do Nordeste. Bom, você acha que o Dom João VI aceitou essa manifestação, esse movimento que separava algumas regiões do Nordeste ao restante do país? Claro que não. O que aconteceu? Execução pública dos revoltosos. Enforcamento e fuzilamento. Mas essa revolução criou no nosso território, no nosso país, o desejo por liberdade. Pode passar? Agora, olha o que vai acontecer lá em Portugal.
Revolução do Porto. Porto é uma cidade portuguesa. Eu visitei Porto, maravilhoso. Em 1820, enquanto Dom João VI e sua corte permaneciam no Brasil, estourou uma revolução em Portugal, ficou conhecida como Revolução do Porto. O objetivo desse movimento era obrigar o rei Dom João a aceitar uma constituição que limitava os seus poderes. Portugal ficou órfão do seu rei. Quem cuidava de Portugal? Olha só, os portugueses muito lamentaram a fuga de Dom João VI. Eles não tinham rei. O rei deles estava aqui. Os deputados disseram o seguinte: Dom João, você que está aí no Brasil, você tem que respeitar uma lei chamada de Constituição, um conjunto de regras. Todos têm que obedecê-la, inclusive você que é rei. Constituição é a lei maior do país. Define os direitos e deveres dos cidadãos. Todos os nossos direitos estão gravados, escritos nessa lei maior que é a Constituição. Os revolucionários portugueses, lá em Porto, exigiam também o retorno do rei a Lisboa. Sem opção, Dom João VI partiu em 25 de abril de 1821, deixando o filho, presta atenção, Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente do Brasil. Dom Pedro ficava no lugar de Dom João VI, não como rei, como príncipe. Aqui está uma imagem da Revolução do Porto, os deputados discutindo a necessidade do retorno do rei de Portugal. E aqui está Portugal e a revolta. Tudo bem? Pode passar? Embarque da corte para Portugal ocorreu no dia 26 de abril. Aproximadamente 4.000 portugueses acompanharam Dom João VI no retorno à Europa. Depois de 13 anos, Dom João VI diz adeus ao Brasil e deixa Dom Pedro I. Que será Dom Pedro I? Dom Pedro jura em nome de seu país a Constituição, aquela lei que os deputados escreveram. Dom Pedro I ou Pedro de Alcântara aqui no Brasil, beleza, eu vou respeitar essa lei. Fiquem atentos agora. Pode passar? Durante o período em que a corte portuguesa, os deputados, políticos portugueses, permaneceu no Brasil, durante o período em que a corte portuguesa, Dom João VI, Dom Pedro, Carlota Joaquina, Dona Maria Louca, corte, Portugal havia empobrecido bastante. Com a abertura dos portos, perdeu a exclusividade do comércio com os brasileiros, que eram a sua grande fonte de renda. Em consequência, os revolucionários portugueses votaram leis que tornariam o Brasil novamente dependente de Portugal. A corte portuguesa permaneceu no Brasil durante 13 anos. Portugal se empobreceu. O que os deputados portugueses disseram? Bom, agora o Brasil tem que voltar a ser colônia. Já que o rei Dom João VI está aqui, que o Brasil volte a ser colônia. Deputados brasileiros em Lisboa. Esses caras aqui, brasileiros, que estão em Portugal, defendiam a manutenção das vantagens obtidas com Dom João VI. Como assim? Esses deputados falavam o seguinte: não, o Brasil tem que permanecer unido a Portugal, tudo bem, mas não como uma colônia. O Brasil tem que ser livre, mesmo que esteja ligado a Portugal. Olha o que vai acontecer. Descontentes com a situação, muitos brasileiros começaram a lutar pela independência e buscaram o apoio do príncipe regente, Dom Pedro, que decidiu permanecer no Brasil. Sabe a revolução lá em Portugal? Falou o seguinte: agora, Dom Pedro, você também tem que voltar. Ó, a resposta de Dom Pedro, depois de um abaixo-assinado, aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Minas Gerais.
Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Dom Pedro desobedeceu às ordens portuguesas. É o dia do fico. A aristocracia rural pediu a permanência de Dom Pedro no Brasil. Dom Pedro estava apoiado por essa família e muitas outras famílias poderosas, proprietários de terra e de escravos. Pode passar? Dia do fico refere-se na história do Brasil ao dia 9 de janeiro de 1822. Neste dia, o então príncipe regente Dom Pedro I declarou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas lá em Portugal, que exigiam sua volta a Lisboa. Ele permaneceu no Brasil. Pode passar? Bom, olha só. Dom Pedro, à direita, ordena ao oficial português Jorge de Áviles, olha só, à esquerda, que retorne a Portugal após sua rebelião fracassada. Esse soldado tentou obrigar Dom Pedro I a voltar para Portugal e fazer do Brasil novamente uma colônia. Dom Pedro colocou essa turma para correr. Pode passar? A princesa Leopoldina recebeu notícias que Portugal estava preparando ação contra o Brasil. E sem tempo para aguardar o retorno de Pedro, Leopoldina, esposa de Dom Pedro, aconselhada por José Bonifácio, um político muito inteligente, e usando de seus atributos de chefe interina do governo, porque Dom Pedro estava em Santos, eles estão aqui no Rio de Janeiro, capital do Brasil, reuniu-se na manhã de 2 de setembro de 1822 com o Conselho de Estado, os ministros. Assinou o decreto da independência. Ela assinou o primeiro decreto que separava o Brasil de Portugal, uma mulher, declarando o Brasil separado de Portugal. Pode passar? A imperatriz envia a Dom Pedro uma carta, juntamente com outra de José Bonifácio, além de comentários de Portugal criticando a atuação do marido. Os portugueses insultavam Dom Pedro, chamavam ele de rapazinho. Ela exige que Pedro, ela, imperatriz, sua esposa, ela exige que Pedro proclame a independência do Brasil. Olha o que ela teria dito Maria Leopoldina, que era austríaca. O pomo está maduro, colhe-o já, se não apodrece. É o momento de proclamar nossa independência em relação a Portugal. Pode passar? Em 7 de setembro de 1822, durante uma viagem para São Paulo, Dom Pedro estava em Santos, subiu a serra, chegou em São Paulo, na colina do Ipiranga, que é um riacho, após ter sido informado de que uma expedição portuguesa iria desembarcar na Bahia, Dom Pedro proclamou a independência do país. Esse quadro se chama O Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, pintado mais de 50 anos depois, por Pedro Américo. É uma obra clássica, é uma obra que nos traz uma imagem espetacular, imponente. É a proclamação da independência. Mas ele exagerou um pouquinho. Pedro Américo quis representar esse acontecimento grandioso dessa forma, porque era um acontecimento grandioso, mas não tinha tudo isso de gente. Dom Pedro não estava no cavalo, estava numa mula, e estava com dor de barriga, totalmente cagado. Isso é verdade. Pode passar, não tem problema, desculpa. Ele deu dor de barriga, é verdade. Museu Paulista da Universidade de São Paulo, também conhecido como Museu do Ipiranga, ou Museu Paulista, é o museu público mais antigo de São Paulo, cuja sede é um monumento edifício que faz parte do conjunto arquitetônico do Parque da Independência. Neste museu do Ipiranga,
em São Paulo, na cidade de São Paulo, capital, está o quadro, O Grito do Ipiranga. Aqui. Dom Pedro proclamou a independência, mas porque Dom João VI já havia transformado um pouco o Rio de Janeiro e o Brasil, um pouco bastante, por conta da fuga em relação a Napoleão Bonaparte. Pode passar? Não tem tarefa, tá? Porque a prova vai ser a independência do Brasil. Não tem tarefa. Vocês vão estudar. Eu vou ler para vocês o que teria dito Dom Pedro I quando proclamou a independência. Dom Pedro caminhou alguns passos, silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro, isso aqui é o relato de um padre, amigo dele, Bregaro, Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam à beira do caminho. De repente, estacou já no meio da estrada, dizendo-me: Padre Belchior, isso é Dom Pedro falando, eles o querem, os portugueses? Eles terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho aqui. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Num outro relato aparece independência ou morte. São relatos desse acontecimento que faz do Brasil um país livre e independente. Bons estudos, nos vemos na próxima aula.